Oi, gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou falar desse cara aqui com skin de maconheiro da USP misturado com mendigo, sei lá o que é isso, que ele participa aí de debates pela internet e, aliás, participava, né? Porque agora o diretor espiritual dele proibiu ele de debater contra protestantes para não passar mais vergonha, né? E aí a gente já vai falar mais sobre isso, eu vou falar aqui da vergonha histórica que ele passou lá no Rasta, né, o The Office da vida real, ele fugindo igual um covarde de debater com o Fujita e dando a desculpa mais ridícula de todos os tempos, e várias outras coisas interessantíssimas que eu vou passar aqui, tudo dentro de uma timeline para você entender de quem se trata, quem é esse sujeito, o que ele dissemina na internet e assim por diante. Quem tá ligado aqui no canal há mais tempo sabe que é o cidadão que vem há muito tempo já me ameaçando de morte, dizendo que eu tenho que levar uma bala na testa, que se me encontrasse na rua, me espancaria na rua, que eu mereço a pena de morte e assim por diante. Eu já vou falar mais sobre isso, mas primeiro vamos tentar contextualizar a coisa, né? Da onde que esse cidadão surgiu? Eu nem sabia disso, mas ele é um recém-convertido ao catolicismo, ele se diz ex-ortodoxo e aí se tornou católico há pouquíssimo tempo e já tá querendo matar os hereges aí, né? Que não são católicos que nem ele. Então é pra você ver, né, o tipo de gente que a gente tá lidando aqui. Além de que eu descobri que ele tem só 21 anos, apesar dele parecer ser pelo menos uns 10 anos mais velho, de tanto que a carcaça dele tá acabada desse jeito. É esse o cara que o Ariel divulga, convida para as lives dele, né? E vários outros apologistas católicos também já apoiaram, já manifestaram apoio público, já participaram de lives com ele, assim por diante. A gente sabe que até hoje, até o momento, não vi o único apologista católico se levantando contra ele, exceto o Robson e o Cris Macabeus, depois que entraram numa treta com ele, porque antes disso também, né, não falavam nada dele, fingiam que eram amiguinhos e tudo mais. E ele já atacava a gente há um tempão no canal dele lá, falava que eu era endemoniado, que atacava todos os protestantes, todo mundo que fazia live comigo também, até que um dia ele entrou numa live nossa. Ele entrou numa live nossa sobre o tema que supostamente é o único tema de especialidade dele, que é sobre o papado, e ele pensou, é hoje que eu refuto esses hereges, que eu vou fazer eles passarem vergonha. Naquela época ele tinha um canal muito pequenininho, e ele queria crescer o canal dele às nossas custas. Só que pro azar dele, ele entrou justamente no dia em que o Bruno Lima estava na live. E aí o Bruno Lima simplesmente atropelou ele com um trator assim por cima dele. Foi uma coisa mais vexatória, mais vergonhosa que eu já vi em toda a minha vida. Eu nunca vi uma humilhação maior do que essa na internet. O vídeo completo, você pode acompanhar lá a live no nosso canal, tem 4 horas de duração, são 4 horas dele sendo humilhado sem parar. Eu vou colocar aqui para vocês verem só um pequeno corte de algumas partes aqui desse debate que ele teve com o Bruno Lima. Esse é o ofício, não era mais do que um cumprimento do plano divino. Kelly, páginas 412, 413, 417. Você está citando da obra dele sobre patrística. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você leu essa obra? Não. Não? Então tá, eu vou te dar a continuidade dessa citação, para você ver como muitas vezes os católicos eles citam de forma descontextualizada e eles acabam fazendo um argumento que não se sustenta na citação. Nessa mesma obra, ele continua falando sobre a visão de Agostinho sobre a Igreja de Roma e ele diz o seguinte, página 318. Ao mesmo tempo... Então foi antes. Não, foi antes. Eu citei a página 400 e... Não, é porque provavelmente eu não estou citando a mesma edição que você. Você está citando a edição em português? É porque Cara, tem a edição em português e tem a edição em inglês. Português da obra? Você está citando em qual edição? Inglês ou português? Não, estou com a tradução em português aqui. Eu não sei qual a edição exata. Então, mas de qual edição? Porque a numeração das páginas, ela muda do inglês para o português. Olha só. Eu não estou pegando da obra exata. Eu estou pegando de uma citação de um site. Eu não estou pegando do PDF da obra. Ou seja, você nem conhece o contexto da citação em si. Não conheço. Basicamente, eu falar que conheço, mas não. Ih, rapaz... Eu já falei, eu não gosto de argumento de autoridade. Eu entendo por que você não gosta de argumentos de autoridade em historiadores. Ficou muito claro por quê. Beleza, eles apelam ao Papa. Mas e se o Papa julgar contra eles? Porque é muito fácil você apelar e louvar quando a decisão é favorável. Mas e quando a decisão era contrária? Eles aceitaram? Pelo que eu entendi, você aceita que Zósimo retrocedeu. Me parece que você está mudando de posição ao longo do debate. Como assim? Em que momento que eu falei que ele você aceita que Zósimo retrocedeu da condenação? Ele foi ambíguo. Não, você falou primeiro que ele retrocedeu, me desculpa. Não, você disse inicialmente que ele retrocedeu. Ele retrocedeu. Não vai ter. Eu falei que ele foi ambíguo desde o começo. De fato, Zósimo, ele voltou atrás, mas posteriormente ele condena. Você disse inicialmente que ele retrocedeu. Ele retrocedeu. Não vai ter. Ele voltou atrás. Ele voltou atrás. Não vai ter. Mentira!
Bom, e nessa mesma live que ele entrou, enquanto ele estava sendo demolido ali pelo Bruno Lima, ele tentou dar uma despertão e mudar de assunto para me atacar ali do nada, falando sobre o cânon bíblico. Aí eu aproveitei e desafiei ele para um debate 1x1, não naquele momento, porque ele já estava sendo jantado pelo Bruno Lima, então para não interromper o debate deles, desafiei ele para um debate futuro sobre isso. Aí a gente debateu sobre o cânon bíblico e, para minha surpresa, ele passou a introdução dele inteira, os primeiros 20 minutos, só lendo, né? Tipo assim, é uma coisa constrangedora mesmo, vejatório. O chat já tava rindo a beça quando viram ele, né? Só pela introdução dele. Parecia os meus alunos do ensino fundamental, que eu passo o trabalho para apresentar lá na frente, e eles não sabem nada e eles ficam lendo ali o conteúdo da coisa no papelzinho, né? Eu geralmente dou uma nota bem baixa para esse tipo de aluno, mas eu até relevo, né? Porque, veja bem, são alunos de 10 ou 11, 12 anos, né? Então não dá para pegar tão pesado. Agora, um marmanjo desses aí, né, que tem 21, com cara de 30 e tantos aí, parece que a erva envelheceu bastante ele. Esse cara que se diz especialista no assunto e passar lá 20 minutos só lendo um texto que provavelmente nem foi ele que escreveu, nem o mais desqualificado de todos os debatedores que já me enfrentaram chegou a esse ponto do ridículo, né? E para piorar, depois que acabou a introdução dele, ele não podia mais ficar lendo, né? Porque aí eu já tinha que rebater as minhas afirmações. Aí ele passou o resto do debate inteiro gaguejando, né? Tipo, não tinha mais o que ler. Aí ele foi gaguejando. O debate inteiro foi assim, mas vou mostrar apenas alguns momentos para você ver o quanto que ele estava abalado pela surra que ele estava levando, mais uma vez, e não conseguia nem juntar coisa com coisa ali. A Igreja Católica definiu Eu tenho uma lista aqui ininterrupta de... defensores do Deuterocanon, né, do cânon exato, no século XII. O próprio... Agora, vamos falar um pouco de São Jerônimo, vai. Vamos pegar aqui no celular, tá mais fácil. Da Canon, isso. É o seguinte, gente. Canon, novamente. Isso daqui fica claro nas obras de Atanásio. Ele cita esses... eu vou ler. Que cardeal é esse? Eu confesso que eu fiquei até com pena do coitado, e olha que eu não sou de ficar com pena dos meus oponentes nos debates, né? Mas ali eu tava tão vergonhoso o negócio que eu confesso que fiquei com pena mesmo, né? Aí, claro, depois que ele viu a humilhação pública que ele sofreu ali, eu até coloquei o debate para as IAs analisarem, né? Eu coloquei lá pro Gemini Plus, no Deep Research, para ele fazer a análise do debate. E deu um massacre, né? Como já era de se esperar, né? Ali deu que 4-0 para mim, né? Enfim, se você quiser ver a análise completa da IA analisando ponto por ponto o debate, é só assistir esse meu vídeo aqui sobre como as IAs destruíram a apologética católica. Mas enfim, depois que ele viu que até os católicos perceberam a humilhação que ele sofreu, aí o que restou para ele foi defender o meu assassinato publicamente, né? Aí simplesmente ele começou a surtar, assim, né? Ter surtos psicóticos. E começou a defender que eu tenho que levar uma bala na testa, que eu tenho que ser espancado na rua. E, enfim, eu vou colocar um trecho aí pra você ver por si mesmo. Eu desejo ver uma bala na cabeça dessa gente. Isso sim. Ele merece ser morto, essa é a realidade. O Banzoli é um retardado mental, cara. O Banzoli, assim, é um sujeito que ele deveria ser espancado na rua. É um sujeito que se eu encontrasse eu bateria. Eu bateria. Eu não falo isso aí, nossa, ai meu Deus, que extremista. Sim, eu vou. Isso daí corta a ponte com toda a apologética católica, eu não tô nem aí. Eu bateria no Lucas Banzoli se eu encontrasse. Podem ser gays e falar, meu Deus, que horror. O Lucas Banzoli ele tem que ser espancado na rua. Eu não ligo. Vai. O Banzoli, ele me mandou mensagem, né? Se você morasse no Brasil, eu meteria um processo no meio da tua fuça. Banzoli. Não tem medo não, cara. Se um dia eu for pro Brasil, tu merece tomar um pau, cara. O Banzoli é um lixo humano. O Banzoli é uma das pessoas mais demoníacas que existem no Brasil. Sério. Porque ele é mais demoníaco que o Lula. E assim, ele é um sujeito que merece tomar um pau na rua. Tá crinjando. Por quê? Eu tô falando a realidade. Ele merece tomar um pau na rua. Ele merece ser espancado.
Ele merece sofrer penas temporais severas. Ele merece ser morto. Essa é a realidade. Ele merece ser morto, essa é a realidade. Thales, é muito triste ver pessoas como Iago Martins, Lucas Banzoli, Xandão e companhia agindo de forma desonesta e impenitente. Eu gostaria de ver todos eles convertidos pela graça de Deus. Tu não vai ver, não, cara. Eles já negaram a graça. É como se São Paulo tivesse negado aquela visão. Eu desejo ver uma bala na cabeça dessa gente. Isso sim. Eu desejo ver uma bala na cabeça dessa gente. Isso sim. E nessa época eu ainda estava disposto a debater com ele sobre o papado, que era um tema que ele propôs debater para tentar uma revanche, né, depois da humilhação que ele sofreu. Aí ele falou, não, vamos debater no meu assunto, o mesmo assunto que ele foi demolido lá pelo Bruno Lima. Aí eu falei, beleza, vamos debater. Mas foi nessa época aí que ele começou a dar uma de aprendiz de terrorista do Talibã católico e desejar a morte minha, do Super Xandão, do Juan Oliveira. Tem inclusive esse print aqui, de uma publicação dele, de um tal de Geraldo aí, que ele falou, e sim, eu desejei a morte do Juan, falando do Juan Oliveira. Afinal, a morte do ímpio impenitente é boa e agradável. Inclusive, nessa época, ele fazia thumbs no canal dele desse tipo aqui. Né, dele com uma espada na mão, se imaginando aí um Zé Cruzadinha, degolando o Juan Oliveira, aí com a cabeça dele rolando ali embaixo, né? Que é aquilo que ele realmente gostaria de fazer. Só que depois que o Juan chamou ele pro X1, aí ele cagou nas calças e arregou. Pra você ver até que ponto que esse cidadão é covarde mesmo. Imagina se os cruzados dependessem mesmo de um frango desses, de 1,5 metro e 40 quilos molhado, pra vencer as guerras deles, né? Aí estavam lascados mesmo. Cala a boca, Juan Oliveira. Vamos ver. Olha o gordinho aí. O gordinho entrou, né? Seu merda. Seu lixo. Mostrei pra todo mundo aqui como você é palpiteiro, sua bola nojenta. Vai, eu sou palpiteiro. Não sabe o estado da questão que você tá falando, seu bosta. Seu merda, seu lixo. Você é um lixo humano, cara. Bando de viado. Você é um viadinho, Juan Oliveira. Você é um viadinho. Não sabe... Como é que você fez direito se você tem a retórica tão podre, mano? Sério? Você não tem vergonha de ser tão fracassado assim? Todo mundo vê, você é o pior apologista, cara, de todos. Você é claramente o pior, você é ridículo, cara. É uma vergonha. Até para os protestantes, até eles sentem vergonha de você. Seu merda. Seu lixo, mano. Cala sua boca, vai, Juan. Seu merdinha. Seu lixo. Moleque bosta, cara. Pensa num moleque bosta, vergonhoso. Falando do Caio Modesto, ele disse, denunciem a página dele, que volte a Santa Inquisição. E aí eu mandei uma mensagem no zap dele, obviamente não iria debater contra um lixo humano desse, né, um verme imundo desse, sem nenhum tipo de moral, escrúpulo humano, nada. Então eu não iria debater contra um cara desse, né. Então eu cancelei esse debate, por quê? Porque era exatamente aquilo que ele queria. Ele queria um debatezinho para tentar aumentar o hype dele, para tentar crescer as minhas custas, para tentar aliviar a barra dele da péssima imagem que ele deixou do debate anterior, que ele tinha sido completamente demolido. Então tudo que ele queria era mais um debate. E eu ainda falei, se você se retratar disso daqui, eu até debato com você. Mas em nenhum momento ele se retratou, pelo contrário, até hoje ele vem reforçando que eu realmente mereço a morte mesmo. E até hoje ele tá se doendo porque eu não dei esse prazer pra ele de debater novamente comigo, pra ser humilhado novamente, porque pra mim, com esse tipo de lixo humano, nem sequer se abre discussão, nem sequer se abre debate nenhum. E o pior é que tem seguidor dele que ele convenceu de que eu não quero debater com ele porque eu tenho medo dele. Quer dizer, eu que já debati com o Ariel, já debati contra o Elias Soares na rádio do César Cavalcante, já debati contra o Túlio católico, já debati contra um monte de católico 1000 vezes mais qualificado que ele, já desafiei outros inúmeros católicos 1000 vezes mais qualificados do que ele, que fugiram do debate, né? Como por exemplo o padre José Eduardo e o ex-pastor Eduardo Faria, mas ele vive numa dissonância cognitiva tão grande que ele realmente acha que eu não aceitei debater com ele, não foi por causa das ameaças de morte que ele fez contra mim, mas sim porque eu tenho medo de debater com ele, né? Depois de ter humilhado ele no debate anterior. E sendo ele um cara que não consegue sequer juntar 2 palavras num debate sem gaguejar. E ele ainda acha que eu tenho obrigação moral de debater com ele depois das coisas que ele disse a meu respeito. Mas nesse meio tempo, ele foi convidado pelo Rasta pro podcast dele, lá no canal dele, onde ele foi confrontado por alguém que mostrou o vídeo dele falando essas atrocidades a meu respeito, e pediu explicação, né, dele, né? O que você tem a dizer sobre isso? E ele reiterou as coisas que ele disse a meu respeito aí.
E a coisa foi tão constrangedora, ele tentando se justificar, que eu nem vou comentar essa parte, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar que o próprio Robson 2.0, que é uma das pessoas que mais me odeia na face da Terra, é alguém que a gente já teve vários entreveiros aí, é literalmente um meme aqui do canal, mas é um apologista católico aí, que tem também alguns seguidores aí, meia dúzia de gatos pingados, mas tem. E eu vou deixar que ele mesmo comente por mim a vergonha que o Thales passou lá com o Rasta. Vamos ver. Cara, eu senti vergonha ali. Porque o cara lá... Eu não vou falar muito, eu acho melhor mostrar o vídeo aqui e fazer o react, entendeu? Eu não vou falar muito para não estragar. É um vídeo curtinho, é um corte, né, da live. Mas vocês vão ver, cara, a qualidade dos apologetas hoje que a gente tem no Brasil. A qualidade do catolicismo, da apologética católica, né? Meu Deus do céu, que vergonha ali. Isso tá no canal do Banzoli, é? Tá. Bom, isso daí todo o meu público sabe, né? Isso daí, inclusive, foi uma... Sobre... Você nota que ele estava tão constrangido que ele começou a gaguejar de novo. Ele lembrou os velhos tempos de debate comigo e começou a se embananar toda ali. Não sabia nem o que falar direito. Bom, isso daí todo o meu público sabe, né? Isso daí, inclusive, foi uma... Sobre... ele merecer, né, morrer, sobre ele merecer pena capital para hereges que mentem contra a igreja, eu sempre defendi, eu sustentei tudo isso aí que eu falei. Eu não deveria ter falado que eu bateria nele pessoalmente, né? Ele cometeu diversas blasfêmias no dia, eu me retratei sobre isso. O Banzoli, por sua vez, tem uma lista de mentiras que ele já... Tipo assim, realmente eu exagerei. Olha o que o cara falou, mano. Realmente eu exagerei no vídeo. Quando eu falei que eu queria bater no Banzoli. Realmente, isso aí é um exagero. Falar que quero bater nele. Mas sobre matar ele, não. Sobre matar ele, eu não me arrependi. Eu não retiro o que eu disse. Sobre bater nele, eu me arrependo. Mas sobre matar ele, eu não me arrependo. Porra, tá de brincadeira, mano. que ele já cometeu, disse de falsidades, né, no próprio debate dele recente. Aí, para justificar a besteira que ele falou, ele vem dizer que o Banzoli mente, que o Banzoli falsifica, que o Banzoli é herege. Tipo assim, e o Rasta pensando assim, pô, mas o que isso tem a ver, mano? Se for querer matar todo mundo que mente, que falsifica, pô. Que ele nunca se retratou. Sobre ter falado, né, de bater nele pessoalmente, eu realmente não deveria ter falado. Né? Sobre falar em bater nele, eu não deveria ter falado, exagerei. É um exagero dizer que você quer bater na pessoa. Eu pedi desculpa pra ele, né? Eu pedi desculpa, Banzoli. Me desculpa, Banzoli, naquele vídeo, tudo que eu disse, Banzoli, sobre querer bater em você. Tá bom, Banzoli? Me desculpe sobre falar que eu quero bater em você. Publicamente pra ele. Mas sobre a pena capital, sobre ele merecer esse tipo de coisa, eu continuo sustentando, sem dúvida nenhuma. Vocês entenderam? Banzoli, me desculpa, Banzoli, por querer bater em você. Mas querer te matar, eu quero. Porra, mano. Banzoli, eu peguei muito pesado, mano. Eu peguei muito pesado quando eu disse que queria bater em você. Mas matar eu quero. Não quero bater, não, tá? Desculpa. Mas matar eu quero. Porra! Cara, que hospício, mano. Que hospício. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse aqui é o suprassumo da apologética católica, né? Tá, mas... Eu vou voltar aqui, ó. Eu não tava... Perceba, eu não tava com o vídeo pausado. Esse tempo que ficou em silêncio é porque o Rasta, ele ficou paralisado, mano, sem saber o que falar. Vou voltar aqui, ó. Esse tipo de coisa, eu continuo sustentando, sem dúvida nenhuma. Tá, mas... Aí, beleza. Eu tô tentando juntar o Lé com o Cré aqui das contas da Nazaré, tá? O cara é totalmente desconfortável, mano. Totalmente desconfortável. Cara, tipo assim, o Rasta tá pensando ali, porra, quem que me indicou esse cara, mano? Quem que pediu pra me chamar esse cara pra vir aqui, mano? Que merda que eu fiz, cara. Puta, e agora, o que eu faço? Ele tá pensando nisso. Né? Ferrou, tipo assim, Gladstone. Puta, ferrou, mano. Ferrou com tudo. E agora, o que eu faço? Ele tá pensando ali. Eu defendo, sim, a pena capital. Eu defendo a pena de morte. E isso não te torna um tradicionalista. Isso daí não te torna... Você consegue plenamente defender o continuismo defendendo a pena... Olha a cara do Rasta, velho. Presta atenção na cara do Rasta. Capital. Como é o caso, por exemplo, do Christian Wagner, um dos maiores apologistas aí, que ele é continuista, ele defende o Papa Francisco, defende o Leão XIV sempre, e ele defende a pena capital. Né? Então, não há... Eu creio, evidentemente, que há essa possibilidade de discordância. Né?
Olha aí, o Rasta fica sem saber o que dizer, né? Tipo assim, o Rasta tá pensando assim, porra, eu dei a chance, mano. Eu joguei a bola pra ele chutar, levantei a bola pra ele chutar, e o cara vem e fala mais besteira. Tá, peraí. Tu tava falando. Tu é católico há mais ou menos 4 anos, né? Eu sou Ou não? isso. Não, católico só 2 anos. Puta merda, velho. Puta merda, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso agora, quando eu vi esse vídeo aqui. Esse cidadão, ele se converteu ao catolicismo, ele virou católico, se converteu ao catolicismo. Se converteu não, virou católico, né? Há 2 anos, velho. O cara tem 2 anos de catolicismo. Vocês sabiam disso? Fala aí na live. Vocês sabiam que esse cidadão tem só 2 anos que ele veio para a igreja católica? 2 anos, velho. 2 anos, e o cara já cria um canal de apologética e já tem um monte de Minion lá no canal dele. 2 anos, velho. O cara vem, senta na cadeira. O cara vem, acaba de entrar no busão, quer sentar na janelinha, mano. E eu perdi tempo discutindo com o cara que se converteu há 2 anos. Porra, velho. Como que eu perdi tempo com um cidadão desse, cara? Se eu soubesse, eu juro por Deus que eu não tinha perdido tempo discutindo, não. 2 anos. O cara tem 2 anos que ele é católico. Anteontem, aí, ano retrasado. Meu Deus. Tá. Cara, não é um pouco temerário, não, um juízo desse, tipo, sei lá, com 2 anos de catolicismo, tipo. O que o Rasta pergunta com razão, né? Pô, 2 anos de catolicismo já quer Inquisição? Pô, 2 anos, cara. Você já tá pedindo pra matar o Banzoli, mano? Dizer, tipo, o herege tem que morrer, tipo. Posso estar sendo liberalzão aqui, tá entendendo? Não. Posso estar sendo. É que veja, Não, liberalzão não, velho. Você tá usando bom senso. Você tá usando bom senso. É que o problema é que o outro rapaz esqueceu de tomar o tarja preta dele, né? Não tomou o Gardenal, né? Sendo realmente seria. hippie e tal. Mas puta que o pariu, cara. Assim, é que tu meteu uma dessa aqui. Assim, Tu meteu uma dessa aqui, tipo, pô, estamos na live aqui, você ferrou comigo. E o Trevor, ele ficou mais com raiva do Banzoli quando ele perdeu a disputa ali do tal do... Como que é o nome do cara lá? Do Xandão. Quando o Xandão escolheu o Banzoli ao invés do Trevor, aí que o Trevor ficou, sabe aquela dor de corno, dor de cotovelo, que perdeu a paixão dele? Ele tinha uma paixão pelo cara e o cara escolheu o outro. Ele tinha uma paixão por uma moça, a donzela, ele era apaixonado por ela, e ele desejava, ele sonhava com ela, ele tinha planos com ela, e de repente ela escolhe o inimigo dele, o adversário dele. Foi a partir daí que ele tomou esse ódio do Banzoli. Antes ele não tinha, não. Muito bem lembrado pelo Robson, porque nessa época o Thales vivia fazendo vídeo pro Super Xandão, porque a média de idade dos espectadores dele tá ali entre 12, 13, 14 anos no máximo, né? Então esse é o máximo, assim, de idade que ele consegue cativar no canal dele. E aí quem é a pessoa que eles mais admiram? O Super Xandão. Então ele sabia que se ele conseguisse trazer o Super Xandão ao Catoliban, do qual ele faz parte, isso iria promovê-lo pra caramba. Ia fazer com que ele ganhasse uma legião aí de seguidores. Então ele começou a bajular o Super Xandão, fazer um monte de vídeos pra ele. O Super Xandão respondeu alguns desses vídeos e tal. E ele tava lá na esperança de conseguir aí agariar os seguidores lá do Xandão. Só que aí eu decidi me meter no meio. Na verdade nem foi intencional, né? Não foi nem por causa do Thales, é porque muita gente me pediu mesmo pra fazer vídeo sobre isso. E aí eu fiz lá um vídeo ali explicando pro Xandão todas as razões para ele não se tornar católico. Inclusive o título do vídeo era "Assista esse vídeo antes de se tornar católico". E aí o Xandão assistiu o vídeo e ele fez react no canal dele e ele se convenceu com os meus argumentos lá no vídeo. E pior, né? Depois ele até mesmo propôs uma ideia de uma live com ele e a gente fez essa live no meu canal. E aí imagina o ódio, né? A inveja, os ciúmes, o ódio que o Thales estava ao ver o Super Xandão no meu canal e não no dele. Inclusive ele fez uma live de react nessa nossa live com o Xandão, onde ele diz que fez várias vezes propostas pro Xandão fazer uma live com ele, que o sonho dele era fazer live com o Xandão. Não porque ele realmente gostasse do Xandão, mas para trazer para ele o público dele, né? O público do Xandão. E o Xandão não respondeu, não quis saber, né? E aí depois que ele viu o Xandão fazendo uma live no meu canal, aí veja a forma que ele reagiu a isso. Ah, vai tomar no olho do seu cu, Xandão. Seu filho de uma puta, mentiroso, desgraçado. Você é um filho da puta, você é um impenitente. Você é um filho... Cara, você tem que tomar um pau na rua. É isso que você tem que fazer. E foda-se se meu canal cair. Porque vocês, todos vocês,
Gaião, punheteiro, impenitente, Elzen, que deve ser outro, Banzoli, que deve ser outro, Xandão, que pesquisa Pornhub na bosta do Windows. Vocês são impenitentes. Vocês são filhos da puta. A gente tem que rezar pela... desses filhos de uma puta que levam um monte de alma pra perdição. Vocês são desgraçados. Vocês não têm a graça de Deus. Vão tomar no olho do cu de vocês, seus mentirosos. Eu espero vocês me agradeçam no inferno por eu estar rezando pela morte de vocês, porque vocês sofrerão menos quando vocês morrerem antes, sei lá, de 99 anos. Porque se vocês chegarem nos 99 anos, vocês irão sofrer mais. Então, quando vocês estiverem levando martelada de demônio na cabeça e não pregada no toba de vocês, vocês me agradeçam, porque eu rezei para vocês morrerem antes e não tomarem martelada no toba pela eternidade, ao invés de martelada na cabeça, tá? O que você prefere? Ser sodomizado ou tomar martelada na cabeça? Seu desgraçado mentiroso. Impenitente de merda. Não sabe responder uma objeção, seu filho da puta. Sabe porra nenhuma. Não lê porra nenhuma. Sabe de bosta nenhuma. Quer ficar lendo... Ah, a Bíblia King James aqui, ó. Ela é a melhor tradução que existe. O que você sabe de tradução, bicho? O que você sabe de grego, de hebraico, seu animal? Você é uma anta. Você é um imbecil. Você é um filho da puta. Porque você recebeu já os argumentos, seu desgraçado. E você demonstrou em live que você é um impenitente de merda. Você é um impenitente filho de uma puta. Que é da vontade do Espírito Santo que alguns hereges morram na fogueira, isso daí é bem claro, né, em Leão 10. É bem claro, na proposição é realmente condenado de Lutero, né, segundo a vontade consequente, né, não antecedente de Deus. Né. A segunda vontade consequente de Deus, eu acho que é bem claro. Então ele tá falando de coisas que ele não sabe, tá palpitando. É como o Chris fala, é um palpiteiro de plantão. Quando o pecador obstinado, o herege obstinado, ele continua no erro, não é ilícito que ele seja morto. Porque ele pode levar mais almas para o inferno e tudo mais. O ponto específico é, você não precisa ser a favor disso. Só que eu não vejo como uma pessoa ela pode bater num católico por ser a favor disso, sendo que... Ah, eu bato. Eu tô batendo aqui, ó. Eu abri uma live aqui só para bater em você. Esse sempre foi o ensinamento, como diz Bellarmino, abre aspas. Esse sempre foi o pensamento de todos os católicos e até de alguns hereges como Calvino, fecha aspas. Mentira. Eu não sei se o Roberto Bellarmino disse isso, porque esse cara já falou um monte de mentira aqui. Então, o que ele fala, tudo que ele fala, primeiramente eu tenho como mentira. Aí depois eu vou ver se é verdade. Então eu não sei se o Roberto Bellarmino disse isso. São Roberto Bellarmino, que é provavelmente o doutor das leis civis, né? Olha a cara do Rasta, mano. Olha a cara do Rasta. É intancável. Intancável. Mas vamos continuar aqui com mais live pix, embaixador. Aí o Rasta finalizou com essa, né? Intancável. E outro apologista católico que também comentou esse vídeo aí ele chama de Telestubs, né? O paraquedista católico, né? Chegou agora no catolicismo e já quer matar os hereges. É o Cris Macabeus, que eu apelido carinhosamente de Cris Macabesta, porque ele gosta muito de falar da besta do Apocalipse, então é uma homenagem a ele. Ele fez um vídeo dizendo: tenha cuidado com recém-convertidos que se dizem apologetas e desculpas ao Lucas Banzoli. Eu vou até dar o like aqui no vídeo para mostrar que eu aceito essas desculpas, né? Fico muito feliz aí por esse pedido. Obrigado, Macabeus. E vamos ver algumas coisas aí que ele diz nesse vídeo de pedido de desculpas a mim. Tem os paraquedistas de plantão fazendo o católico passar vergonha. O catolicismo em si e o católico. Eu estou passando vergonha quando eu vejo esse paraquedista participando aí dos podcasts, de debates. Eu passo vergonha, gente. Eu sou obrigado a pedir desculpas para o Lucas Banzoli, por exemplo. Eu tenho que pedir desculpas em nome do catolicismo por todas as besteiras que o paraquedista de plantão falou aí nos podcasts, enfim, em alguns vídeos.
A única coisa ruim desse pedido de desculpa é que rumores dizem que o canal dele caiu para 19 depois disso. Vai cair para 19, vamos ver. Vai cair para 19, vai. 1, 2... Oi, caiu! 19! Eu tava assistindo os 2 cortes ali do canal do Rasta. Me embrulhou o estômago, gente. Me embrulhou o estômago tudo aquilo. Coitado do Rasta. Você vê o cara constrangido com todas as besteiras que o paraquedista de plantão que se converteu há 2 anos. Gente, o cara se converteu há 2 anos. Pregando pena capital, que, sabe, falando que o herege não sabe. Aí entra a questão, não sabe nem o que é um herege. Falando um monte de besteiras e o Rasta ali constrangido, gente. Eu também constrangido assistindo tudo aquilo. Constrangido, me embrulhando o estômago. E o Lucas Banzoli vai lá e faz seus vídeos, ele tá com a razão. Ele tá com a razão. Obrigado, Macabesta. Eu sempre fico feliz em ter a razão. E nesse meio tempo, o Fujita chamou o Thales para um debate sobre um argumento, vamos ver aqui no canal dele, que ele postou um vídeo recente aqui, onde ele diz, isso aqui, o argumento que converterá qualquer protestante honesto ao catolicismo. Então não tem um protestante honesto que não se converte assistindo esse vídeo aqui. Que é um argumento que é literalmente uma grande porcaria, né? Eu acho que é o maior lixo de argumento que eu já vi em toda a minha vida. Mas um Fujita queria demonstrar isso num debate, porque afinal não é ele o machão de internet que desafia todo mundo para debate, para depois apanhar de todo mundo, mas manipular os adolescentes que seguem ele para acharem que ele ganhou o debate. Então, né, presume-se que ele iria aceitar esse debate. E no começo ele aceitou. Ele falou, beleza, vamos debater sim esse tema, né? Já que ele estava propondo esse argumento irrefutável, como diria o teólogo reverso da China, então o mínimo que se espera é que ele, né, aceitasse debater esse argumento, e aí ele aceitou debater esse argumento. Mas aí surgiu a figura de um suposto diretor espiritual, né, que ele falou que não irei mais debater com o Fujita por uma razão principal que me foi dita em direção, né? Ele falou que tem um diretor espiritual, confia. Eu confio. E esse diretor espiritual recomendou a ele que ele não debatesse. Aliás, ele aparentemente não proibiu que se debatesse por escrito, claro, para ele poder copiar e colar do chat GPT igual fez o debate comigo. Mas ao vivo e a coisa não, né? Aí já é pedir demais. O engraçado é que é exatamente a mesma condição que o padre falou comigo para, não, eu só debato com você se for por escrito. Né? Ao vivo não. É muito engraçado como eles têm o mesmo modus operandi. São covardes iguais, né? Parece que são feitos em fábrica mesmo, né? Tem as mesmas desculpas, inclusive. Para não se passar por covardão, aí propõe debate por escrito, né? Ou por vídeo à distância. Você aí, eu aqui. E onde não tem como ser confrontado ao vivo. Ou seja, na cabeça dele, quando ele me ameaça de morte e eu, em decorrência disso, me recuso a debater com ele, eu sou fujão. Mas ele pode, depois de já ter aceitado o debate com o Fujita, que é o cara mais educado que eu já vi em toda a minha vida, ainda assim voltar atrás, cancelar o debate, e na cabeça dele, ele não é fujão não. Na cabeça dele, ele é machão, tem uma alta testosterona, ele já vai falar mais sobre isso contra o Fujita. Calma que vai ter muita pérola vindo aqui mais à frente. Aliás, eu me pergunto muito, né, como que pode que ele tenha um diretor espiritual que faz vista grossa, assim, nem liga pro fato dele ameaçar os outros de morte por aí, mas debater não pode, né? Então, você dizer que fulano de tal tem que tomar uma bala na testa, isso daí pode, isso daí o diretor espiritual não aconselha que não faça. Mas debater sobre um argumento que ele diz que é irrefutável, aí não, aí isso daí já é demais, né? Isso aqui não pode. Eu tô achando que esse diretor espiritual dele aí é o próprio Satanás, né? Ou vai ver o diretor espiritual dele assistiu os outros debates que ele teve por aí, e aí falou, pelo amor de Deus, não debata mais, né? Não debata, para de debater, moleque. Você está envergonhando aí a fé católica da Santa Igreja de 2000 anos, então, pelo amor de Deus, para de debater. Então, eu acho que deve ter sido isso. Inclusive, depois, olha só que coisa, né? Que ele deu uma desculpa esfarrapada para dizer que não vai debater porque é um tema muito complexo, né? Então, imagina, não pode debater esse tema. Aí o Fujita falou, bom, beleza, então vamos debater o seu tema, então, o papado. E aí ele disse que... Desculpa, gente. Ele disse que o diretor espiritual, confia, falou para ele não debater esse tema também, o papado, né? Agora o diretor espiritual proibiu ele de debater qualquer assunto. É uma coisa assim inacreditável mesmo. Esse diretor espiritual deve ser muito sábio mesmo, né? Deve ter assistido todos os debates dele e concluído que é melhor evitar debates mesmo, né? E aí, inclusive, o que é mais engraçado é que o próprio público dele, nos comentários,
tá contra ele, né? Resumindo, peidou pro Fujita. Tem outro aqui questionando ele e ele chamando de burro. Resumindo, fugiu, ou seja, peidou, copada do, enfim, né? Arregou. E assim por diante, né? Então, sem falar de vários outros comentários que ele excluiu ali, ou bloqueou o usuário que estava lá antes e não está mais agora. E como ele é cínico, safado, dissimulado, sem vergonha, ele ainda inventou uma narrativa para a criançada que segue ele lá no canal dele, que o Fujita que tinha fugido de debater com ele os temas que ele tinha proposto antes. E aí o Fujita, na maior educação, ele foi lá e fez um vídeo todo civilizado, todo cortês, contextualizando tudo e explicando a situação para quem não conhecia toda a história. Vamos dar uma olhada no vídeo que ele fez. Acho que o público do Matheus Fujita tem memória curta. Ele correu de 2 debates comigo. Calma, Thales. Então vamos lembrar o que de fato aconteceu. O Thales chateado nesse texto aí está falando de 2 episódios. O primeiro foi quando ele me convidou para um debate sobre o Sola Escritura. E eu disse que não poderia naquele momento, porque eu estava na divulgação do curso das 5 vias para a existência de Deus, de Tomás de Aquino. Inclusive o link com desconto está na bio. Mas deixo claro para ele que nunca disse que jamais debateríamos esse assunto. E o segundo episódio foi aquele do Ariel, em que ele rejeitou o debate comigo por eu ser menor do que ele, que foi quando o Thales se voluntariou para debater o tema no lugar do Ariel. E eu aceitei, mas eu coloquei a condição de que ele sustentasse a acusação falsa e temerária que fez contra os escolásticos protestantes no vídeo em que me desafiou. Teve repercussões nos autores modernos. Uma bosta, tá, gente? Um lixo todas. E digo temerário porque ele mesmo admite que começou a estudar a escolástica católica recentemente. Então será mesmo que da protestante ele já estudou o suficiente? Daí a resposta dele foi dizer que aceitaria se discutíssemos a escolástica protestante a partir de um argumento de um autor super nichado sobre o cânon bíblico. E eu respondi o óbvio, mostrar que um autor errou não destrói toda a tradição a qual ele pertence. Do contrário, nem a escolástica católica ficaria de pé. Depois disso, o Thales simplesmente apagou os posts em que estávamos discutindo os termos do debate. Mas seguindo na linha do tempo, a pedido dos meus seguidores, eu reagi a um novo vídeo do Thales chamado O Argumento que Fará Qualquer Protestante Honesto Se Converter, o que é bem pretensioso, mas eu fui lá checar. Só que vendo o vídeo, o argumento errava em coisas básicas sobre o assentimento da fé, e foi isso que eu critiquei. Thales me respondeu com um post bem educado discordando. E diante de uma resposta razoável, eu decidi que seria muito melhor debatermos esse assunto ao vivo para esclarecermos o tema de vez. Fiz o convite, Thales aceitou, e eu pedi ao Luca para mediar. Já estava praticamente tudo certo, inclusive o modelo de discussão. Mas, daí alguma coisa mudou. Depois de dias sem me responder sobre a data, o Thales apareceu com um vídeo explicando por que não debateria mais comigo. E a justificativa foi basicamente de que o diretor espiritual dele disse que seria impossível debater esse tema ao vivo. Só que essa explicação não convence, né? Primeiro, a discussão nem exige entrar em todos os tópicos que ele mencionou. Segundo, é muito estranho dizer que o problema é a complexidade do tema e ao mesmo tempo aceitar que a discussão aconteça por vídeos-resposta. Ora, se o problema não é a incapacidade de nenhum dos lados, então a impossibilidade alegada seria por causa do tempo para desenvolver as teses? Se for, eu tranquilamente aceitaria um debate de 5 horas sobre esse assunto. É por isso que acaba parecendo que a orientação foi menos para proteger o bom andamento da conversa e mais para preservar a imagem do argumento, ou até mesmo do próprio Thales, depois de perceber que o ataque dele talvez não fosse tão convincente assim. Então, para resolver essa confusão, eu faço aqui uma proposta. Se o Thales aceitar debater comigo esse argumento, eu aceito novamente debater a infalibilidade papal. Até porque o Ariel se recusou a debater isso comigo. O Thales pode pedir uma nova orientação espiritual e explicar que haverá tempo suficiente, que o debate não será sobre toda a teologia da fé. Talvez assim, o diretor dele o libere desta vez. Fica então o convite, Thales. E para ver o desfecho dessa história, não deixem de seguir o perfil. Você note que mesmo depois o Thales está distorcendo os fatos para tentar passar a ideia de que o Fujita que tinha fugido, mesmo assim, o Fujita respondeu na maior educação, né, nesses shorts aí que ele fez, que eu coloquei aqui na tela. E aí, olha como o Thales reagiu a isso, já que ele tinha sido completamente desmascarado, não sobrou mais nada pro Betinha. E aí, olha o jeito que ele responde. Vamos ver quem é o mentiroso, eu ou o Fubicha, que teve rabimodiólise pelo esforço excessivo na academia, ou seja, chamando o cara de fubicha e ainda tirando sarro de uma doença ou problema físico que ele tinha, que ele teve ali há algum tempo atrás, para você ver o nível desse cidadão, né? O esgoto moral mesmo, né? O mais baixo nível que alguém é capaz de chegar. E os próprios seguidores dele, mais uma vez, ficaram, na sua grande maioria, contra ele mesmo com ele apagando um monte de comentário desses contrários a ele. Thales esqueceu de tomar o Rivotril, pede direção espiritual para esse teu comportamento infantil. Quando o beta não tem para onde fugir, resta conigar mesmo. O que sobrou foi a obliteração. Você é um péssimo defensor e seu comportamento não está conforme as normas retas dos agíveis, isto é, da prudência. Católico aqui,
aos católicos, parem de dar ibope pro Tales. Esse cara macula a imagem da apologética católica e só piora a qualidade do debate. Simplesmente ignorem. Pode ser o melhor debate do mundo, mas esse ataque pessoal ao Fujita é desnecessário, eu já não vejo mais. Sinceramente, acho que foi uma cagada enorme. Muito da ninhada protestante já vem o Tales como marginal. Acho que agora isso só vai dar mais motivo pros caras. Enfim, os próprios seguidores dele percebendo que ele tá completamente desesperado mesmo, atirando para todos os lados e baixando o nível, como é bem típico da laia dele, né? Tem até esse outro aqui que tinha comentado isso daqui a favor dele, né? Alguém que tava defendendo ele, mas que eu não encontrei mais o comentário lá. Que ele tinha dito que o Xandão tirou o Tales para M e disse ainda que fosse eu o diretor espiritual do Tales ia intervir para dar uma mudança de rota, pois fora da bolha dos que assistem as lives, todo mundo tira o Tales para marginal e covarde. E inclusive, se você for ver as visualizações dele, que até pouco tempo, até alguns meses atrás aí, um ano atrás por aí, ele fazia rotineiramente aí 8 mil views, 10 mil views em uma live. E pelo menos 4 a 5 mil ele fazia com uma certa frequência, né? E aí você vai ver as últimas lives aqui, 1 mil, 2 mil. Essa daqui ele até privou para ninguém ver o quanto floparam, né? Enfim, né? Ninguém mais tá assistindo ele, né? Ele foi completamente abandonado mesmo. Nem o próprio público dele tanca mais ele. Agora vamos ver a resposta que o Fujita deu ao Tales depois de todas essas ofensas e baixarias aí dele. Mas tá ridículo. Tá ridículo o quê? A conjuntura que o Tales apresentou como justificativa. Entendeu? Como isso aqui não faz o menor sentido. Isso não faz sentido para, como a gente já viu, para católico, para protestante, até os ateus estão escarnecendo do Tales. Até os ateus. Nos grupos todos que eu participo, todo mundo dizendo. E o Tales está dizendo, a audiência do Fujita está dizendo que eu fugi e ele tinha que repreender essa audiência. Mas Tales, assim, você sabe que eu sou muito caridoso com as minhas palavras e justo também. Sou caridoso, mas sou justo. Eu não, pela caridade, eu não vou ficar passando pano pra você, porque não dá, entendeu? Simplesmente não dá. Pela caridade, não dá. Mas assim, você queria qual reação da audiência com uma desculpa dessas? Seja franco com você, seja honesto uma vez aqui no seu canal. Você queria o quê? Que as pessoas dissessem que você, né, é machão, como você diz, né, que tem muita testosterona, porque o fubicha, né, como você tá me chamando aí, não tem testosterona pra aguentar a academia. Eu nem estava na academia, tá? Eu nem estava. Eu estava fazendo do TAF. Poxa, pesquisa aí na internet que você é bom de pesquisar de última hora. Pesquisa o que é um TAF. Pesquisa aí. Pesquisa aí também se maratonista não tem rabdomiólise, porque você falou, né, que pelo meu histórico de eu estar fazendo na academia, né, que todo mundo vê, né, também que o Tales tem, né, bastante porte físico ali, né, fica bem claro isso pela imagem dele, né, que ele, né, não teria rabdomiólise, ele não teria rabdomiólise porque ele treina, né, o Fujita tem porque, né, testosterona baixa e não sei o que e tal, mas eu, como treino, vou pra academia, eu sou based, né, como você gosta de falar, eu não teria rabdomiólise, né. Tales, isso aqui, gente, vocês vão ficar constrangidos de eu dizer que é patético, eu da área médica posso comentar isso? Entendeu? De que a questão da rabdomiólise acontece em maratonistas, em fisiculturistas, em atletas de alta performance, que é muito comum, por exemplo. Thales, eu vou dar um pouquinho, assim, sabe? 5 minutos da minha vida como médico na Marinha. Eu faço enfermaria, né, lá na Marinha, no Hospital Militar. Então eu atendo militares, tá? Eu atendo militares. Mas trabalhei já em outras emergências aqui no hospital, na cidade de Manaus também, tá? Fale com qualquer médico sobre isso pra ver se eu tô mentindo, tá bom? Pesquisa aí no chat GPT, já que você também é bom nisso. Olha só. Eu, na Marinha, a coisa mais comum do mundo é nós internarmos pacientes militares durante o que a gente chama de Open RIB, que é um tipo de curso, né, exaustivo para militares poderem exercer certas funções e estarem mais aptos para algumas missões especiais da Marinha. Ou então um comando de anfíbios, o COMANF que a gente fala. Pessoal que faz o COMANF, pessoal que está fazendo o Open RIB, eles têm treinos a exaustão. E eles treinam todos os dias, militares treinam, fazem o TFM, todo santo dia que ele vai para a OM dele, a Organização Militar. Ele começa de manhã, treina, e depois ainda vai para academia, porque vários deles gostam de treinar mais ainda. E mesmo assim ficam adoentados por causa da rabdomiólise, Thales. Você não faz ideia do que é isso. Assim, que você era palpiteiro sobre teologia e filosofia, todo mundo já sabia, né? Já não era mais novidade para ninguém. Mas que você queria palpitar sobre medicina é novidade. Entendeu? É novidade. Eu não sabia dessa. Entendeu? Que você queria palpitar mais ainda, né? Se já não bastasse a vergonha pública que você tá passando, de você ainda ficar mais escancarado ainda que você não entende de nada, entendeu? Assim, agora assim, gente, óbvio, vamos ter caridade, contagem, não sei o que e tal. Isso não muda o fato de que nós temos que ser justos.
tá? Porque agora o Tales já está no nível da repreensão pública. O que ele fala sobre as pessoas, o que ele escarnece, a oração pela morte dos hereges, né? A maledicência, a difamação, né? As injúrias todas que ele faz, né? O discurso de ódio, né, contra várias pessoas e várias classes, né, vários tipos de pessoas, agora já está no nível da repreensão pública. Então, Tales, você vai ser repreendido sim, porque é o que você merece, entendeu? É o que você merece. E assim, não só de mim, mas da sua audiência católica, que vai aparecer logo mais, entendeu? Então é isso, entendeu? É simplesmente isso. Vocês lembram que o Banzoli disse que era só uma questão de tempo até o Tales começarem a chegar ao Fujita? Não lembro disso. Fujita já virou alvo do Talibã católico? O terrorista lá da Alemanha, ele falou de você já ou ainda não? Olha, você tá falando do Tales? Não sei se você tá falando do Tales. Exatamente. Ah, tá. O Tales, ele me respeita muito, não sei se você sabe disso. Assim, Caramba, ele respeita. Depois dessa live vai acabar o respeito, hein? O Tales é bem ruinzinho. Numa live antiga do Banzoli, ele não tinha ido bem. Quando ele começou no YouTube, ficava atacando outros canais protestantes pra gerar ibope pro canal dele. Ele foi totalmente destruído pelo Bruno Lima, né? Na questão de Agostinho. Ali. Foi quando ele pesquisou de última hora na internet e lançou lá, né? Eu não tô pegando da obra exata, eu tô pegando de uma citação de um site. Eu não tô pegando do PDF da obra. A gente tá dando muita atenção ao lunático. Não, a gente tem que agora refutar, entendeu? Agora a gente tem que destruir, tem que refutar, porque né, não merece a audiência que tem. E agora tem que ser, assim, pra mim é isso. Agora ele tá exposto, na verdade, eu não ajo dessa natureza primariamente, mas agora ele se expôs ao ridículo, né? Ele se expôs ao ridículo. E a segunda coisa, e a mais importante, né? Que é que o Fujita mentiu. Eu menti. Vamos ver qual foi a minha mentira, gente. Vamos lá. Vocês aí, que são, né, acompanham comigo aqui no canal, que são versados em teologia moral, vamos ver qual foi a minha mentira, né? Vamos desmascarar o Fujita aqui com a mentira dele. O Fujita realmente mentiu. Por quê? Porque ele não aceitou a minha primeira proposta de debate, porque ele supostamente estaria com pouco tempo, né? Que ele ia ter que fazer os negócios das 5 vias lá, o curso dele. Só que agora, ele pode. Olha só, olha a incoerência. Lá atrás, 3 meses atrás, quando eu tava lançando de fato o curso das 5 vias, e vocês todos viram meus reels, viram as postagens, tem alunos meus aqui que compraram um curso, que estão aqui no chat, que estão conversando, vocês podem confirmar isso. Eu tava me dedicando às aulas lá, né, de fato. E agora, o Tales, ele mentiu. Porque agora ele pode. Bora voltar que é muito bom isso. Ia ter que fazer os negócios das 5 vias lá, o curso dele. Só que agora, ele pode. Só que agora, ele pode. Essa é a mentira, gente! Essa é a mentira, muito boa, né? Essa é a mentira. Ai. Essa é a mentira. Essa é a mentira. Tales, essa é a mentira. Sério, Tales. Essa é a minha mentira. Ai. Mas vamos lá, Tales. Vamos lá. Mostre o quanto eu sou mentiroso, Tales. Eu quero saber porque eu quero ir lá. De repente eu até me confesso com o seu diretor espiritual depois. Vamos ver. Fugiu a primeira vez, né? Então a única pessoa que fugiu aqui foi ele. Ah, eu fugi, Tales. Eu fugi, né? Eu fugi. Você ficou esse tempo todo aí. Eu falei, de fato, que eu não ia ter tempo, né? Não falei que a gente não poderia fazer. De fato, não podia naquela hora, que ele queria debater ali, né? Porque foi por causa do meu react ao Tibúrcio. Aí, quando a gente tem ocasião... A única vez em que a gente falou de novo sobre o debate foi quando o Ariel recusou debater comigo. Você se voluntariou. E o que eu fiz? Eu aceitei, Tales. Eu aceitei. Entendeu? Seja honesto, Tales, e perceba, coloque a mão na consciência de que nenhuma das suas desculpas fazem sentido, Tales. Você apagou os posts em que a gente estava negociando os termos do debate. Os meus continuam lá até hoje. Então aqui, ó, querem ver? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. E a única pessoa que provavelmente mentiu foi ele. Muito fácil de concluir isso. Ele tá falando, vê que ele tá falando meio até assim, né? Vocês percebem que ele tá falando um pouco constrangido, né? A única pessoa que provavelmente mentiu foi ele, né? Foi ele. Você não tá tendo, Tales, condições de sustentar isso aqui mais. Entendeu? Tá muito feio. Tá assim. Tá realmente ridículo. Assim, eu não estou ridicularizando você. Você se colocou em uma posição ridícula. Vergonha. Com todo respeito, pessoas que gostam de você falaram isso também. Cara, eu realmente não me importo com pessoas que gostam de mim terem falado isso. O ponto é, qual a evidência material disso, João? Eu não sei se você é católico, tá ligado? Se você for protestante, isso não se aplica a você. Eu sei que vocês não têm um senso de moralidade muito concreto. Mas para nós católicos... Nós protestantes não temos um senso de moralidade muito concreto, né? Quem tem mesmo, né? Quem tem um senso de moralidade, né? Que leva
que leva, né, para a direção espiritual, né? Faz da direção espiritual um momento de coach, de debates, né? Quem tem realmente é você, né, Thales? É você que tem. Você tem a direção espiritual assim guiada, né? O Espírito Santo para você é um míssil teleguiado, que você tem essa noção muito clara na sua cabeça, que diz que vai meter bala na cabeça dos outros, né? Que vai surrar na rua, que ora pela morte deles, né? Você é o nosso critério. O critério da moralidade se chama Thales Muniz. Esse assim, quando a gente pensa, não, puxa, deixa eu pensar em uma pessoa virtuosa para imitar. Ah, é o Thales. Né? Então, de fato, nós protestantes estamos com um nível muito baixo da moral, mas vocês aí na direção espiritual fazem a total diferença. É isso que você faz. Você posta para ver se cola, né? Se cola. Se colar, colou. Se não colar, como foi no caso do Bruno Lima, né, que mostrou ao vivo que você pegou uma citação de um livro, de um autor que você não conhecia, de um livro que você não tinha lido, que você buscou em um site de internet, que até o Bruno sabia qual era o site onde você tinha tirado aquele recorte, e aí isso foi exposto, né? Tá, pra você não colou aquela lá, né? Não colou, aí pegou bem mal. Pegou bem mal. Aí ficou difícil. Aí realmente ficou muito difícil, Thales. Muito difícil. Eu realmente também ficaria constrangido se estivesse no seu lugar. Inclusive, recomendo para quando você for para mais debates, converse com pessoas que não são neófitas na fé. Na verdade, meu conselho é você não entrar em debate. Porque você tem menos, acho que, de 2 anos de conversão. Você não sabia nem quem era o cardeal Caetano lá no debate, né, que virou meme. Que cardeal é esse? Se tem uma pessoa que não deveria estar entrando em debates, é você. Esse seria um ótimo conselho de um diretor espiritual. Um ótimo conselho. Falar assim, fala com um padre lá, né? Olha, eu tenho menos de 2 anos de convertido, mas eu tenho um senso de dever para com a minha igreja, de defender a fé e não sei o que e tal. Concordo. E aí sabe o que o padre iria... se eu fosse padre, eu ia falar assim, olha, meu filho, você acabou de se converter, você acabou de, sei lá, você fez uma catequese, cara. Eu nem sei como é que foi o processo aí do Thales, né? Você acabou de ver as coisas básicas da fé. Você vai se fundamentar com blogs e sites americanos para defender, para debater contra protestantes? Não faça isso não, meu filho. Isso pode expor a igreja ao ridículo. Isso pode ser ruim para a fé da igreja. Isso pode acarretar repercussões na sua vida espiritual. Isso pode afastar pessoas da verdade. Talvez em um momento de despreparo ou qualquer outra coisa assim, uma pessoa veja um vídeo seu e tenha uma opinião errada da Santa Igreja. Vamos estudar um pouco mais de um assunto, né? Vamos primeiro, né, vamos primeiro amadurecer na fé e tal. E aí, depois, quem sabe... Vendo que você tem de fato uma disposição e um talento para isso, você pensa em debater. Agora não faz isso não. E isso seria um conselho que eu respeitaria. Porque faz o total sentido. Faz total sentido. Você vai apanhar. Mas o que cardeal é esse? Ele estava debochando o cardeal. Ele conhecia o cardeal e estava debochando. Pior ainda, né? É pior. Quanto mais eu sei dessa história, fica pior. Debochar do cardeal Caetano, que é o principal tomista que cunhou o léxico da analogia, que todo mundo usa, que foi paradigmático, né? Que tanto escotistas, nominalistas, tomistas, todo mundo usa o léxico do cardeal Caetano. Que cardeal é esse? O Bruno Lima trucidou o Thales, é verdade. É verdade. Foi obliterado. Essa do Bruno Lima é brabíssima, eu sempre revejo. Eu também, se tiver um dia mal assim, quiser rir um pouco. Ou seja, você nem conhece o contexto da citação em si. Não conheço. Basicamente, falar que eu conheço, mas não. Pegou. Finish him. O Thales quer debater sobre filosofia da religião na internet, quer se envolver com as objeções dos analíticos, mas o máximo de autoanalítico que ele conhece é o Feser. Aí não dá pra levar a sério. E ele ainda acha que o Feser é o mais sofisticado dos tomistas sobre a existência de Deus. Pra você ver. Isso não faz também o menor sentido. Mostra o quão limitado é o horizonte de leituras dele. Até tá levando uma surra do David Ribeiro e companhia, tá? Uma surra. David mostrou ali que ele não entende. Imagina, uma pessoa que não está preparada para debater com ateus, indo tentar enfrentar os ateus. Eu vou ficar do lado do David aqui, tá? No sentido de que o quê? Do lado do ateísmo, não. Do lado de tentar coibir uma ação palpiteira que está sendo colocada como representante do teísmo. Isso é uma vergonha para o teísmo. Ele falou que a igreja norte-africana era herege, e é a igreja de Agostinho. Gente, se você está falando a verdade, se for verdade, você vai ficando cada vez pior, né? Hereges? Você utilizou a palavra... Calma aí, você utilizou a palavra hereges para a igreja norte-africana? Por que eles eram hereges?
a igreja norte-africana, ela diversas vezes, o fato dela rejeitar eles recorrerem ao bispo de Roma hereges porque eles estão condenando o concílio, o cânon 5 de Sárdica, que eu leio agora para você. Qual que é o problema da sua argumentação? Calma aí, deixa eu te explicar uma questão. Os cânones de Sardica, eles se aplicam apenas a bispos. Como você bem falou, bispos. Apiário não era um bispo, ele era um presbítero. Essa foi uma das razões pelas quais os africanos inicialmente não aceitaram essa intervenção de Roma. Foi justamente pelo fato de que o caso de Apiário, ele não estava abrangido pelos cânones de Sárdica. Roma estava agindo fora dos cânones. Fato é, nós dois estamos sendo agressivos. A diferença é, um tem testosterona, um pode fazer... Um tem testosterona, um fala palavrão e cospe no chão. O outro escreve bem. Força, sem se ficar doente. Um pode, né? Um fica doente, eu fiquei doente porque eu tenho baixa testosterona. Um nasce barba. Uma pessoa tem mais de 400 de testosterona, o outro tem abaixo de 400. O nasce barba. Nasce barba no Thales, gente. Ele é muito homem. É muito homem. Essas são as duas diferenças. É isso, né? O padrão para ele de que se nasce ou não... A questão, Thales, a questão de se tem ou não barba tem a ver com os folículos. Eu vou dar mais um problema, mais uma questão biológica pra você, tá? Tem a ver ou não com presença de folículos aqui nessa parte, sabe? Tô até mostrando aqui que eu tô sem fazer a barba porque eu tô sem pela marinha agora, esses dias, né? Mas eu fico rapando o tempo todo porque eu sou militar. Por isso que eu apareço geralmente sem barba. Militar não pode ter barba. Agora isso não tem nada a ver. Gente com alta testosterona não precisa ter a barba fechadona, Thales. Eu não consigo é gay, agir por exemplo, como né? Imperador Empédocles mandou 10 reais. Honre as calças, seu neófito. Da próxima vez, antes de sair desafiando as pessoas para debater, fale com seu diretor espiritualismo se desafiar. Cumpra com a palavra. Se não cumprir, não dê como desculpa o que seu diretor espiritual lhe disse. Pegou mal. É o próprio pessoal mandando isso pro Thales, ó. Meu caro. Eu acho que nem a audiência dele tá aguentando isso, meu Deus do céu. Eu sou assim, ó, barba, testosterona, aí corta pro bodybuilder com 3K de testos com 0 barba. Exato. Para o Thales, masculinidade é igual a ser grosseiro. Sim, exato. Ai. Se escrever bem significa ter baixa texto, ser afeminado. E Betinha, parabéns. Ele acabou de chamar praticamente todos os doutores da igreja de bichas. Formalidade pra ele que havia... Pois é. Exatamente, né? Engraçado como essas coisas se voltam, né? Ai. O Thales tem 3 anos de idade mental, é brutal, então. O cara se acha mais por parecer um mendigo. Um faz esforço, o cara foi pra academia e querer comparar com o TAF da Marinha. Pois é. Ai. Aqui, ó, paralisou o Thales aqui, Eu não vi tudo, gente. Eu só tinha visto aquele começo. Bora ver até onde vai isso aqui. Eu não desafiei ele pra esse debate. Não entende? Você aceitou. O que a pessoa falou aí que você aceitou pra você cumprir, entendeu? A sua palavra, entendeu? Você não falou assim, bora pro debater? É isso que ele tá falando, Thales. É isso que ele tá falando, entendeu? Você tinha aceitado o debate e você recuou, de fato. Deu a desculpa do diretor espiritual lá. Tudo bem. A gente já entendeu essa parte, tá? Mas é que é isso que ele tá dizendo. Pra você ver como é que o cara tá ficando louco e desesperado, dá uma olhada no que ele disse aqui na última live dele, na mais recente, para um seguidor dele, um seguidor do canal dele, católico aqui, fã dele. Olha o que ele vai responder pra ele, dá uma olhada. Você não está sendo moralista demais? Que eu, cara... Mano, eu fico puto com isso, mano. Não, sério mesmo. Pera aí. Ô, pessoal. Vocês têm retardo mental? Eu! Seu filho da puta! Da onde que sou eu? Eu tô falando isso? Opção do abacaxi, sobe agora na live. Vem aqui. Você vai mostrar o trecho da live que eu falei, essa é a minha opinião. Ele está citando... Mano, sério, mano. Mano, você é retardado, cara? Não, calma. É o caralho, mano. Tu vem falar que eu tenho essa opinião. E aí você fala, você não está sendo moralista demais? Por que vocês são tão covardes, cara? Sério, mano. Mano, o cara, ele tá citando teólogos, papas, e ele chega e fala, Thales, você não está sendo moralista demais? Bicho, eu tô reagindo ao vídeo, cara. Você é retardado? Não, desculpa nada, mano.
Tu tem que pensar antes de falar, bicho. E esse pseudo abacaxi aí não é nenhum protestante rebelado, filho de Lutero, infiltrado ali no canal dele pra tirar sarro dele, não. É um seguidor dele mesmo, é fã dele. Ele comentou aqui, ele que fez esse comentário aqui, né? Beijar a esposa de língua com intenção, pecado venial, você não está sendo legalista demais? Fez uma pergunta apenas, né? Pode ser uma pergunta errada, pode ser entendimento errado, mas é apenas um erro que ele cometeu ali. Ele não foi grosseiro nem nada. Aí ele tira ele pra lixo mesmo, né? Xinga dos piores palavrões possíveis e imagináveis. Aí o cara fala, calma, primo, desculpa, cara. Né? O cara ainda por cima se rebaixa ainda. Depois de ser humilhado desse jeito pelo ídolo dele, ele ainda se humilha mais ainda, né? Nos comentários. É triste mesmo, pra você ver como que ele trata os próprios seguidores e fãs dele. Daqui a pouco vai falar que eles têm que tomar uma bala na testa também, né? E assim por diante. Mas é isso, pessoal. Acho que esse é um dos maiores vídeos que eu já fiz até hoje. Mas como a gente está falando de alguém desse nível, com uma ficha corrida desse tamanho, então, infelizmente, o vídeo acaba ficando longo mesmo, né? E também porque o pior de tudo é que não é um lunático aleatório, assim, né? Só mais um louco aí, né? Por aí. Não, é um cara que influencia muita gente, principalmente os mais jovens, adolescentes, crianças. É alguém que influencia muita gente para ter o mesmo discurso e muita gente está alinhada ao discurso dele, né? Muita gente apoia ele nesse tipo de discurso aí, né? Por isso que é tão importante a gente fazer um vídeo como esse, expondo o caráter desse tipo de gente e também quem tá do lado dele e defende ele, promove ele, faz vídeos com ele, lives, etc e tal. Quem debate ao lado dele, né? E assim por diante. Que mostram que eles estão no mesmo time, né? Estão na mesma marca. Moralmente não tem muita diferença entre ele e os demais, né? Mas é isso, pessoal. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações. Lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo eu vou colocar o meu grupo fechado do WhatsApp para você ser notificado sempre que eu ver um novo vídeo, live, artigo sobre esse tema ou sobre qualquer outro. E também falar do meu curso de apologética para você aprender a refutar tanto ateus como católicos. Se você tiver interesse, é só entrar em contato com a nossa vendedora pelo número que está aparecendo aí na tela e que eu também vou colocar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Comenta aqui no vídeo para aumentar o engajamento do vídeo e hypa se essa opção aparecer para você. Um abraço, valeu e falou!